Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor por meio do seu servo, o diácono Gilson. Já quero convidá-lo aqui à frente. Deus te abençoe, meu irmão. Te use grandemente. Glória a Deus. Mais uma vez o salve da igreja, com a paz do Senhor. Deus é maravilhoso e que bom estarmos aqui para aprendermos mais o que Deus tem para nos falar. Isso é importante, que o que a palavra de Deus vem nos ensinar nesta noite, a gente venha trazer uma lição para cada um de nós, que venhamos aplicar. Essa lição ela só torna-se verdadeira quando nós aplicamos nossas vidas. E isso vem a gerar fruto na presença do Senhor. Porque hoje em dia a coisa não está fácil. Mas a palavra de Deus diz que com o Senhor tudo nós podemos. E isso é maravilhoso. Entendemos o que a palavra está falando conosco. Feche os olhos. Um breve minuto. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, ao ouvir esses louvores, Senhor, que cada vez mais faz a nossa alma, nosso espírito jubilar em Tua presença. Ajuda, Senhor, nesta noite, trabalha cada vez mais no nosso coração, nos ensina, Senhor, a entender o que a Tua palavra está nos dizendo. Obrigado, Senhor, porque tudo que o Teu Espírito Santo passa para nós, Senhor, é de crescimento, é de fortaleza, é de sabedoria, Senhor, é de preparação para a Tua vinda em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Usa-me, Senhor, como um canal de bênção em Tuas mãos. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Seja feita a Tua vontade. Amém. Quem trouxe a espada em nome de Jesus, abra aí em Mateus 25. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Amém? Fácil, todos acharam? Qual? Ajuda o Senhor. 25, capítulo 1 em diante. Capítulo 25, verso 1 em diante. Mateus 25. Amém? Todos acharam? Fala da palavra das 10 virgens. Grande ensinamento para as nossas vidas. Então, o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que, tomada as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Glória a Deus. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram, as prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte e a nós, não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes ao que vende e comprai-o. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam percebidas
entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens, nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis dia nem hora. Amém? Meus amados irmãos, como a palavra de Deus aqui nos adverte em relação a essa parábola, do proceder da nossa vida no dia a dia. A gente sabe que, no mundo hostil que a gente está vivendo, muitas coisas hoje em dia tentam nos envolver para tardar o nosso crescimento em Cristo. A palavra de Deus, ela é bem objetiva nos ensinamentos. Ela nos traz vida, ela nos traz mudança, transformação. E nisso a gente precisa cada vez mais entender o que ela está dizendo. Cada louvor, um louvor desse, uns louvor desse, eles falam muito, identifica a nossa vida. Né? Às vezes a gente vê pessoas que escutam o louvor, mas por escutar, como as nécias. Mas cada mensagem dessa que é pregada em nossas vidas, a gente tem que trazer para as nossas vidas e dizer: Espírito Santo, faz aquilo que tu queres, não o que eu quero. Porque muitas vezes, ou quase todas as vezes, as nossas atitudes, se elas não for orientadas por Deus, pode ter certeza, qual o sucesso que a gente vai ter? Por isso que a oração, a meditação na palavra, naquilo que você escuta, naquilo que você traz para a sua vida, pode entender que ele vai fazendo com que aquilo haja mudança. E uma mudança verdadeira, onde as nossas vidas ela venha se encher de Deus. Isso causa impacto na nossa vida. O próprio Jesus, ele diz: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Ele mostra aqui que elas estavam dispostas a ir ao encontro do noivo. Quando se evangeliza, a gente encontra pessoas sedentas de Deus. Mas já tem aqueles outros que são ouvintes. São aquelas pessoas que elas abraçam aquela palavra. E elas deixam aquela mensagem entrar no seu coração, porque elas sabem que é necessário que haja uma mudança. E para isso ela acredita, ela crê, ela confia, ela pede, ela clama. E é assim que Deus faz na nossa vida. Então, quando se verdadeiramente deseja a mudança, Deus faz. Deus faz. O Espírito Santo, ele se encarrega, porque é uma necessidade espiritual muito grande na vida de cada um de nós. Já aqueles que apenas ouvem, mas que não dão uma importância, termina o culto, ou a ministração, seja numa praça, numa rua, eles vão embora. Ele não procura saber, ele não deseja ter conhecimento em relação àquela mensagem, eles não querem se aprofundar. Isso são semelhantes às nécias, apenas são ouvintes. Quem já assistiu aquele filme Peregrino, na caminhada, os dois vão já a uma certa distância da cidade celestial, eles encontram pelo caminho. Ele diz: cadê a autorização? Aí ele diz: não, eu não tenho, mas você precisa ter para entrar. Aí ele diz: não, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal. Eles vão me deixar entrar. Nécias e nécios.
porque vive dessa maneira, despercebido. Eles não procuram entender o objetivo da palavra e vão caminhando. Se eles vacilarem e você estiver, perto, você pode em Cristo Jesus orientar, eles não aceitam. Não, mas está tudo bem com a minha vida. Eles não aceitam nem correção. Mas são aquelas pessoas que realmente querem e desejam Cristo na vida deles. Então fica difícil, meu irmão. Então aqui diz que as 10 saíram ao encontro. Muitos querem Jesus Cristo. Você pergunta, quem ama Jesus Cristo? Várias pessoas querem. Agora, seguir o verdadeiro caminho, seguir verdadeiramente a vontade de Deus, aí é que o caminho fica mais apertado. Porque nós seres humanos, nós temos essa tendência de sempre querer fazer aquilo que a gente realmente quer e deseja nas nossas vidas. Mas o principal de tudo, buscar conhecimento, sabedoria e perguntar, Senhor, é da tua vontade? Porque se for da tua vontade, Senhor, faz segundo aquilo que tu queres fazer. Porque eu não sei, apenas eu desejo, já coloquei, Senhor, esse propósito nas tuas mãos. Mas é o que o Senhor quer, assim seja. Então aqui diz que as 10 saíram, as 10 queriam, mas só 5 estavam preparadas. E essa preparação é no dia a dia, é na sua família, exemplo que você entende, é na sua vida profissional, é na igreja, é aonde você for, você tem que aplicar esse conhecimento e viver verdadeiramente o que o Senhor mostra em relação à santidade, à pureza, o buscar, o se santificar, porque não é fácil. E ele diz que, tomando as suas lanças, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lanças, não levaram azeite consigo. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas religiosas nessa vida e elas dizem que tem Deus no seu coração, mas realmente o verdadeiro azeite, que simboliza o Espírito Santo, não tem. Mas são cheias do querer de fazer, mas o sentido da essência, que é o Espírito Santo, para instruir, para ensinar, aí a coisa muda de figura. Totalmente. A palavra de Deus, ela nos ensina que não devemos nos preocupar com o dia, hora, que vem o Senhor Jesus. Mas podemos estar sempre pronto com Ele, pela volta, hoje, como se fosse hoje mesmo. Nós temos que estar sempre a perceber que Cristo, Ele está, a qualquer momento Ele pode voltar. E como é que eu estou, meu coração? Como é que está a minha vida? Eu estou pronto? A gente pode fazer uma autoanálise das nossas vidas. Aquilo que realmente precisa mudar, Senhor, venha mudar. Nós precisamos, todo dia, nos policiar, fazer a diferença, não ser levado pelos entendimentos desse mundo, mas pela palavra, porque quando nós nos enchemos de Deus, quando nós procuramos estudar, procuramos compreender o que a palavra de Deus quer para as nossas vidas, aí sim a verdadeira mudança acontece. Por que nós estamos aqui hoje? Porque nós desejamos essa mudança. Logo quando eu cheguei aqui nessa igreja, muito lotada de pessoas. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então a gente vê que eram pessoas que
queriam Deus. A caminhada é árdua. Quem está até hoje na presença do Senhor sabe. Todo tempo, né, as coisas desse mundo tentam nos tirar. Os sonos dessa vida tentam nos adormecer. Mas graças ao Espírito Santo, que Ele nos adverte todos os dias, Ele mexe com a nossa vida, Ele move a nossa vida, né? Se a gente vê a água parada, se ela ficar parada muito tempo, ela começa, né, a criar lodo, sujeira. Não é isso que Deus quer. Deus quer o movimento das nossas vidas. Deus quer o agir, o trabalhar, o viver. Cada vez mais podendo ser pessoas diferentes nas nossas atitudes, onde quer que nós sejamos, mesmo que as pessoas não aprovem. Às vezes tem coisa no meu trabalho que eu falo para as pessoas, os colegas de trabalho, que eles não aceitam. Eu digo, amigo, é o seguinte, você querendo ou não, eu preciso falar, eu preciso te orientar, porque breve Cristo estará voltando, e eu não vou ter culpa nesse teu problema, porque eu te alertei. Então, é para isso que o Espírito Santo ele nos mexe com a nossa vida. Ele mexe para que nós possamos, né, ser boca de Deus na vida dessas pessoas. Fale, independente que as pessoas queiram ou não, fale. Deixa Deus agir. Deixa Deus transformar seu coração, um coração restaurado, um coração abençoado, um coração que as pessoas vê realmente que você é uma nova criatura. Porque é assim que o Espírito Santo faz. É maravilhosa a obra do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra, com a demora do noivo, que representa o Senhor Jesus, todas aquelas virgens foram tomadas de um sono e adormeceram. E muitos, na caminhada com Cristo, começaram bem, mas devido à tentação deste mundo, as lutas, as pressões e até mesmo o motivo de não ter sido paciente, né, para que as promessas de Deus se cumprissem nas suas vidas, se perderam e hoje já não se encontram na presença de Deus. Quantas pessoas você conhece, amigos, parentes, até irmão, que foram pessoas que caminharam junto com você, louvaram junto com você, adoraram junto com você, foram cultos, pregações. Cadê essas pessoas hoje? Aí você diz, irmão, mas é porque a coisa está difícil, né? Negócio. Não. Eu 29 anos na presença do Senhor. Eu já passei por altos e baixos. Eu já passei por muitas lutas. Minha esposa, o pastor, sabe, quem é mais achegado à minha pessoa, sabe das lutas que eu já passei. Lutas que só o Senhor sabe. O Espírito Santo, ele me moldou assim de uma maneira tão grandiosa, que parece que quanto mais lutas vinha à minha vida, mais em Cristo eu me firmava. Então, a entrega da sua vida, do seu coração para Deus tem que ser total. Os que estão hoje na presença de Deus, verdadeiramente é porque desejam uma tão grande salvação. E querem que as suas famílias também sejam transformadas. Então, meus amados, você hoje está na presença do Senhor, a cada dia você procure se firmar, a cada dia você procure viver esse Cristo maravilhoso. Tudo na vida, a gente sabe que não é fácil. Jesus diz lá em João 16:36, no mundo tereis aflição. Para aquelas virgens prudentes, teve o tempo da espera, assim como as nessas. Mas uma diferença maravilhosa é que elas levaram azeite, além de levar as lamparinas, primeiramente elas quiseram estar lá, ao encontro do noivo. Levaram as suas lamparinas e o
azeite. Elas levaram suficiente. O que nós estamos levando na nossa vida? À espera de Cristo. Irmão, estou levando uma vida de oração abençoada. Glória a Deus. Irmão, eu estou na expectativa de qualquer hora ouvir o toque da trombeta. Louvado seja Deus. Irmão, eu estou na expectativa de eu falar para a minha família e pessoas se converterem, porque eu tenho pressa que eles se convertam. Então, isso prova que você está verdadeiramente buscando com sede da presença do Senhor, para que a sua vida também seja transformada. Porque se a sua vida está transformada, aqueles que estão perto de você vão ver essa mudança, e eles vão desejar essa mudança, né? Porque o Senhor Jesus, Ele quer que nós estejamos no centro da sua vontade. E isso é maravilhoso. E com certeza, a gente até já falou para essas pessoas que caminharam junto com a gente. E a gente até lamenta ver a forma que elas estão vivendo hoje. Mas sejam firmes, continuem falando no momento oportuno que realmente o Senhor quer abençoar na tua vida. Fale do amor de Deus. Não desista. Já vi pessoas nessa caminhada e dizer assim: irmão, eu não vou mais falar de Jesus para aquela pessoa, porque eu estou vendo que não adianta. Eu disse: ainda bem que é você que está vendo, porque Deus está vendo diferente de você. Já que você não quer mais falar, ore pelo menos para essa pessoa. Você está achando difícil? Para você. Para Deus não. Né? Então Deus, ele capacita cada um de nós, e nós devemos buscar dentro das nossas vidas os nossos joelhos dobrados, orando, clamando, face no chão, pedindo ao Senhor misericórdia por essa geração, para que no dia que a trombeta tocar, não somente você, mas aquele que você realmente deseja esteja indo também. Lembro de uma vez um pregador, ele disse: irmão, quem quer ver eu subir? A igreja quase toda levantou a mão, despercebido. Ô irmão, por que não vai junto também? A igreja não entendeu, disse: eu, pastor, irmão, bora junto também. Porque se tu ver eu subindo, tu vai ensinar que tu vai ficar. Então a gente tem que estar em alerta. O que a gente vai fazer precisa estar em alerta. Todo o tempo. Eu peço muito a Deus todos os dias: Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor me deu. Senhor, agradeço pela vida que me deste, por esses anos, Senhor, que tem passado na tua presença, por ter me sustentado e ainda está me sustentando, que vá até a volta do teu filho, Senhor, se assim o Senhor permitir, se eu for antes, se Jesus não voltar, mas eu sei que estarei buscando a meu Deus para que a vida eterna também eu venha ter esse direito maravilhoso. É algo que a gente tem que agarrar com as nossas vidas, agarrar inteiramente, né? Para adormecer, o nosso grande desafio é perseverar na fé até o fim. O inimigo tenta de tudo para adormecer na fé, para que assim venhamos praticar as coisas do velho homem. E aí que mora o perigo, porque não sabemos o dia e a hora em que vem o Senhor Jesus, ou o dia da nossa partida. A gente tem que ficar entendido do que a palavra está falando. E certas coisas que venham nos envolver nas coisas dessa vida, a gente venha frear. Sempre acontece, ao dormir eu sonho, né? Tenho um sonho, às vezes minha esposa bate em mim para eu acordar, é hora pregando, é hora. Aí eu vejo um sonho para ela. Eu sonhei pregando, eu sonhei falando de Jesus, sonhei isso, aquilo, outro. A gente divide, a gente conversa bastante, é muito interessante. Às vezes ela conta sonhos para mim, e eu sempre, já alguns anos atrás, teve uma vez que eu estava dormindo e acordei,
Eu acordei não sei nem como era que eu estava. Eu sei que era pregando mesmo. Tiveram que bater em mim para ver se eu voltava, mas era uma coisa, era dando glória, aleluia, eita Deus, foi aquela coisa maravilhosa. Na expectativa, meu amado. É isso que a gente tem que ver, na expectativa todo dia. Eu já tive sonhos sendo arrebatado. Estava pregando numa praça e sendo arrebatado pelo anjo. Eu não via o anjo, só via daqui para... Mas não via o rosto do anjo. E eu dizia, eita Jesus, eu estou sendo arrebatado. Jesus, eu preciso voltar e falar de Jesus para aquelas pessoas. Eu já vi aquelas pessoas tamanho de uma formiga subindo. De repente, o anjo me trazia de volta para me continuar a minha missão. Mas só para mim ter um gostinho, naquela partida maravilhosa. E aí, meu irmão, nós temos que buscar verdadeiramente esse desejo, essa vontade de querer verdadeiramente Jesus mais e mais em nossas vidas, o Espírito Santo, o verdadeiro azeite. Na parábola, somente as 5 virgens conseguiram sair daquele sono. Somente as 5 prudentes conseguiram sair daquele sono. Por quê? Porque elas tinham a convicção no seu coração que o Senhor iria despertá-la. Já aqueles que não entendem, são pessoas religiosas, elas não têm eu digo assim, essa confirmação de Deus, de cada vez mais, daquela hora. Eles sabem que eles estão buscando algo, estão querendo acertar o alvo, mas ainda não pegaram a direção do Espírito para que você realmente acerte todo aquele seu objetivo. E o Espírito Santo venha te guiar, venha te levar de maneira gloriosa, onde você venha se encher cada vez mais dessa presença maravilhosa. Porque é gracioso, é algo que somente quem está em Cristo sabe. Então aqui diz que aquelas 5 prudentes, elas conseguiram sair daquele sono. Aquele sono profundo, assim como as nessa também. Mas elas não tinham propósito. Elas só queriam ir ao encontro sem o azeite, sem a presença do Espírito, sem o verdadeiro sentido do que aquilo fazia para elas. Só quem realmente vive Cristo sabe no seu coração o que realmente é importante viver essa vida com Cristo. Há tempo de entrar para as bodas com o noivo. As cinco virgens que eram nécias, que não atentaram para o grito do noivo, não atentaram. Elas não tinham tanto aquele prazer de ver, queriam estar com ele, mas não atentaram a ficar na vigilância. Para ser tudo o que acontecesse neste mundo, os sinais da volta de Cristo ficarão de fora das bordas do Senhor. E a vida escutaram do Senhor, em verdade, eu não vos conheço. Em outras palavras, significa a perda da salvação. Então, aquelas nécias, por elas não ter essa preparação, essa busca que você tem, não carregando esse azeite que você carrega, que é a presença do Espírito, elas não tinham esse propósito. Elas queriam estar, mas não levaram consigo. Elas não, nas suas lâmpadas, elas não levaram a quantidade suficiente, e se o noivo tardar, levaria a mais. As prudentes levaram, as nécias não. É tanto que quando o noivo chegou, ela disse, dá-nos do teu azeite. As prudentes disseram, não. Você poderia até estar perguntando, mas que custava, pastor? Que custava dividir um pouquinho? Você daria sua salvação para alguém? Você daria o Espírito Santo que está em você para alguém? Porque você já vem na permanência, buscando cada dia mais o azeite, cada dia mais a presença de Deus. A sua salvação ela é única e pessoal.
Cada um busque a sua salvação. Eu não posso salvar minha mãe nem meus irmãos. Eu não posso salvar meu amigo, não posso salvar meus filhos, não posso salvar meus netos. É pessoal. Então, você por exemplo, por que ela não dividiu? Ela não poderia dar a oportunidade que há tempos ela vinha esperando. Aí você busca Deus, você na vigilância, cada vez mais, né, buscando ali o Senhor Jesus gloriosamente. Aí na hora que o noivo chega, aí você diz, não, pode passar na minha frente, pode se salvar, eu fico aqui mesmo. É assim? Não. Por isso que elas não dividiram. Não. Vão aonde vende, compre. Em outras palavras, vê se dá tempo de chegar. É porque o noivo já estava às portas. E tem muita gente deixando para se preparar como essas nécias. Eu não sei se vocês já ouviram. Rapaz, você não deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Não, agora não. Nécia. Lá no meu interior tem um primo meu, ele tinha feito colostomia, estava usando aquela bolsa, problema nos rins. Aí na hora lá, teve um culto lá em casa, nas férias que eu fui, e na hora lá o irmão lá fez a oração, disse, agora vamos orar aqui pelo nosso irmão Chico, que ele vai fazer uma cirurgia amanhã, né, que Deus venha abençoar. E na mesmo instante eu pergunto, seu Chico, o senhor quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Aí ele fez com Marnés. Não, eu quero só oração mesmo. Gente, quem é que tem uma oportunidade dessa? Você teve, eu tive. E a gente fez o quê? Levantou a mão. E a gente ali rapidinho, a gente foi lá na frente, confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E estamos aqui hoje. As lutas. Você sabe das lutas que você passa no dia a dia. Mas você está firme. Você está aqui para entender que o Espírito Santo é a razão maior da tua vida e preparando a igreja para a salvação. Então aí, meu irmão, a gente tem que entender que a salvação ela é pessoal. É tanto que até o irmão, nesse dia lá, ele ficou meio assim, ou seja, desperdiçar o que o noivo está falando. Desperdiçou o grito, não tinha azeite, não queria o azeite, não gasta nem azeite, ele errou. Mas queria só a oração. Louvado seja Deus. Deus é rico em misericórdia. É. E a gente precisa entender o que o Senhor está falando às nossas vidas. Por isso, meu irmão, firme, cada vez mais firme no Senhor Jesus. Em relação a esse versículo, quem está com a Bíblia vai em Lucas 13, 22 em diante. Lucas 13, 22 em diante. Louvado seja Deus. Em relação ao que o Senhor falou para aquelas nécias e para aqueles que estão despreparados. Glória a Deus. Lucas 13, 22. Começando aqui, diz assim: passava Jesus pela cidade e aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguns lhe perguntou, eu disse, Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu-lhe, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começar a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Você está entendendo aí o peso que isso tem? Eu não vos conheço, porque vós não praticaste a justiça, vós não entendeu o que a palavra estava dizendo, vós não viveu a palavra a qual vos tenho falado. As nécias entenderam, as prudentes entenderam, as nécias não. Então, meu irmão, quando ele fechar a porta, não adianta mais. É o que a gente consegue falar para essas pessoas. Irmão, é hoje. Cristo é hoje.
Jesus Cristo é hoje, não é amanhã, é agora. O que poderia acontecer se neste momento Cristo voltar? Faça uma análise da sua vida pessoal. Se Jesus voltasse agora, Senhor, eu estou pronto. Você tem que ter certeza. Senhor, eu tenho vivido uma vida reta diante do Senhor. Eu tenho vivido uma vida, Senhor, de oração. Uma vida buscando a Tua presença todos os dias. Eu tenho sido uma pessoa boa para com as pessoas. Eu tenho sido uma pessoa, Senhor, que tenho entendido o que a Tua palavra tem dito. Eu tenho guardado no meu coração para que o inimigo não venha arrebatar com as artimanhas dele. Eu tenho vivido uma vida em santidade, eu tenho procurado viver uma vida segundo a Tua vontade, não fazendo algo aparentemente o que o mundo faz. Porque Ele disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui, pelo que a palavra do Senhor, né, nos fala, eu poderia, com as minhas palavras, dizer assim, muitos são chamados, mas nem todos querem viver o que a palavra de Deus está dizendo. Nem todos querem realmente ser um cristão autêntico e verdadeiro. Não querem. Por quê? Porque os desejos desse mundo fazem com que as pessoas realmente não queiram a vontade de Deus, porque aquilo lhe traz prazer. O ser humano, eu costumo dizer que o ser humano ele é muito cheio de prazer. Em tudo ele vê vontade, querer, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu tenho tirado isso da minha vida. Eu quero, eu sou e eu posso. Isso aí, meu irmão, pode ter certeza. Jesus quer, Jesus pode, Jesus vai fazer. E uma das coisas que eu tenho aprendido muito também é o tempo de Deus. Elas tiveram um tempo de espera. Elas tiveram um tempo de espera e nesse tempo elas realmente adormeceram. Mas as 5 prudentes tinha algo diferente daquelas que realmente não tinha, né, o verdadeiro propósito. Você tem propósito diante de Deus para a sua salvação? Sim, irmão. Qual é o seu propósito? É estar firme, é buscar, é vigiar todos os dias, é querer, é desejar, é clamar, é louvar. Porque somente o Espírito Santo, ele pode fazer isso na nossa vida. O Espírito Santo, ele nos instrui. E uma das coisas maravilhosas que eu acho, eu creio, eu entendo, é quando a gente dá aquela vacilada que o Espírito Santo nos corrige. Eu não sei se você já, eu creio que sim, né? Quando a gente dá aquela vacilada que você reconhece que realmente errou. Você não fica arrumando desculpa. Você não fica, não, mas está tudo bem. E às vezes ainda encontra pessoas que lhe apoiam naquele erro. Não, mas tu vai ficar pensando nessas coisas. Lá não tem nada a ver, não. Não, Senhor. Eu errei. Senhor, me perdoe. Senhor, faz segundo a tua vontade. Eu sei que eu não poderia ter feito isso. Senhor, eu quero mudança. Senhor, me transforma. Eu não quero mais errar dessa forma. Senhor, ajuda-me a ter uma pessoa que realmente tenha visão, tenha entendimento do que o Senhor quer. Senhor, me ajuda, a fortalece a minha vida, a minha alma, o meu espírito, para que a tua palavra venha sempre falar em primeiro lugar na minha vida. Por isso que eu tenho tirado eu. Jesus, realmente é como o Senhor quer. Se desligar das coisas dessa vida é muito importante, é maravilhoso. A gente realmente, coisas que realmente não tem fundamento, coisas que realmente atrapalham a nossa fé. Irmão, vamos fugir dessa aparência. Vamos deixar o verdadeiro azeite, o Espírito Santo, né, nos abençoar, para que eu e você venha ter uma fé fortalecida, uma fé cheia de Deus, onde o Senhor Jesus venha trabalhar de maneira grandiosa mesmo. Você venha pregar com ousadia, você venha falar de Jesus com ousadia. Eu, lá quando eu comecei o meu ministério, tinha um irmão que ele pregava, ele tinha tanta vontade, mas tanta vontade de pregar, que uma vez o pastor viu ele pregando e disse: irmão,
Mas calma, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque ele pregava assim assim, faltava pegar a Bíblia e enfiar a goela dentro do irmão. Mas aí ele disse para o irmão, ele disse para o pastor, é porque a gente vê que esse povo é um povo duro de coração, um povo que, Senhor, ajuda, Senhor amado. Aí o pastor disse, deixa, porque o Espírito Santo, quando você fala, o Espírito Santo já vai começar a trabalhar na vida daquela pessoa. E é assim que ele faz. Apenas fale, se consagre primeiro, fale, e deixa, e fica orando por aquela pessoa, aquela palavra que você falou. E Deus vai trabalhar na vida daquela pessoa. Eu tive essa experiência alguns anos atrás também. Tinha uma pessoa, um cidadão que, no grupo de oração com a gente lá na empresa, ele ia para lá só ir mesmo para o grupo de oração. Eu olhava assim, mas as atitudes dele não falava muito, não. De bom, não. Aí eu olhei para ele assim e julguei. Até depois eu pedi perdão a ele e disse, esse aí nunca vai ser cristão. Nunca. Por essas atitudes dele, mas aí eu não conhecia realmente como realmente o Senhor trabalhava. Irmão, não passou um mês. Nós estávamos no grupo de oração, chegou o irmãozinho, aquele homem lá com aquela Bíblia na mão. Aí eu olhei assim, achei meio estranho, né? Mas, o que ele fazia, né? Aí ele, Pai do Senhor, meu irmão. Quando saía Pai do Senhor? Pai do Senhor, meu irmão. Você está bem? Estou, graças a Deus, chegou cheio da presença de Deus. Irmão, estou muito feliz, meu irmão, eu aceitei Jesus. Eu hoje sou uma nova criatura. Antes eu vivia uma vida assim meia quengada, como eles falam, uma vida meia baleada. Mas hoje em Cristo Jesus eu estou bem. Ele falava bem assim, coloquial mesmo. Mas hoje eu estou bem, Jesus transformou a minha vida. Jesus mudou o meu jeito de ser. Hoje eu estou aqui, não é porque eu quero não, porque o Senhor realmente me mostrou o que realmente eu preciso viver. E é isso que eu quero. Aí eu disse, Senhor, me perdoe. E muitas vezes a gente faz pré-julgamento. E uma coisa que eu tenho aprendido muito é não agir assim dessa forma. Senhor, vai tirando esses pensamentos de julgamento. Eu gosto muito de analisar o comportamento, né? Comportamento realmente, e orar por aquela pessoa. Não dizer, você é isso, você é aquilo. Não, de forma alguma. A gente tem que ser entendido no que a gente faz. E, quanto isso, o Senhor ele vai trabalhando passo a passo. É tempo. Muitas vezes a gente não sabe esperar no agir de Deus. A gente quer pressa. A gente quer que Deus age logo. Eu era muito ansioso. Pastor, eu creio que o pastor Tiago lembra, uma vez que eu parei o senhor na rua ali, e eu falei, pastor, mas não dá, pastor, eu estou muito, pastor. Ei, aquele foi um balde de água fria em mim. Ei, Gilson, é no tempo de Deus, Gilson. Tenha calma. Quer dizer que ali, Deus usou ele para acalmar a minha vida. O Espírito Santo usou ele para dizer, ei, eu estou no controle. O pastor me viu um pouco aflito, tudo. E é assim que a gente tem que ser com as pessoas. Paciente, né? Pedindo a Deus que dê sabedoria cada vez mais para a gente crescer na fé. Forte, valente. Não deixando as coisas dessa vida, né? Fazer com que o nosso coração ele venha esmorecer. Porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Eu saio pela madrugada para o trabalho e eu peço muito a Deus. Senhor, guia-me. Aonde quer que eu vá. Abençoa a minha saída e a minha chegada. Me faz, Senhor, escutar o toque da trombeta. Minha família, meus filhos, minha esposa. Todos aqueles que estão comigo, Senhor. É importante, irmão, você estar em alerta. É importante. Vigilante mesmo. Todo o tempo. Não deixando que as coisas dessa vida venham te derrubar ou se envolver em alguma coisa que nessa vida venha desproporcionar a sua vida, numa vida de amor. Não, você venha estar sempre entendendo a razão da sua salvação. Ela é muito importante. É super maravilhoso. A palavra de Jesus, ele desceu, ele veio, subiu naquele madeiro, realmente no propósito de nos mostrar essa tão grande salvação. Então lute ela todo dia. Diga não para o pecado.
Diga não para as coisas desse mundo, e sim para o Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço aqui a oportunidade, mas antes, eu gostaria que os irmãos pudessem vir aqui à frente, o pastor Tiago e o pastor Adriano, e o irmão, eu esqueço, gente, orar por essas pessoas que estão aqui à frente. Até. É que minha memória para gravar é uma bênção de Deus. Enquanto os irmãos vão estar aqui à frente, vocês vão estar orando por eles, pedindo a Deus que abençoe, que transforme, que esse povo ele venha a ser realmente, ter cada vez mais um encontro pessoal com Cristo. Pode vir aqui à frente, meus amados, pode vir aqui à frente. Hoje vai ser diferente um pouco. Peço, pastor, aqui a liberdade, em nome do Senhor Jesus, vem aqui à frente, vendo o propósito. Vendo o propósito do que você quer. Irmão, eu quero ser mais cheio de Deus. Irmão, eu quero ser mais cheio da graça do Senhor. Amém. Deixa Deus agir na tua vida. Irmão, eu quero ser uma mulher de oração, um homem de oração. Eu quero falar e Deus, através das minhas palavras, do que o Espírito Santo vai falar na minha vida, eu ser um homem e uma mulher cheia de Deus. E as pessoas vejam isso no dia a dia. Você pode, porque Deus é contigo. Maior o que está conosco, né, daquele que está no mundo. É isso que nós temos que fazer. Irmãos, levantem as mãos, vão orando por eles aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus eterno e majestoso Pai, nesta noite, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, junto com esses pastores aqui, Senhor, que o Senhor venha abençoar de maneira poderosa, Senhor, em Cristo Jesus. Senhor, venha trabalhar cada vez mais na vida de cada um. Senhor, vai colocando segundo a tua vontade, Senhor, para que não venhamos, Senhor amado, vacilar. Espírito Santo vai nos enchendo deste azeite, Senhor, para cada vez mais, Senhor amado, eu poder estar, Senhor, ciente da realidade, Senhor, da vida eterna. Senhor, vai preparando cada coração, vai tirando, Senhor, Espírito Santo vai fazendo uma faxina em nossas vidas. Senhor, vai tirando tudo aquilo que não agrada ao Senhor, as coisas que nós venhamos se apegar a esta vida. Senhor, nós precisamos ter o nosso coração livre. Essa casa, Senhor, venha estar cheia do Senhor. Cada vez mais o Espírito Santo venha trabalhar, venha moldar a nossa vida. Cada vez mais, Senhor amado, venha ajudar, Pai, nas dificuldades do dia a dia. Senhor, o Senhor é conosco. Senhor, venha trabalhar no interior, venha trabalhar na alma, no espírito, naquela dificuldade, Senhor, que o teu povo está passando. Senhor, vai dando a vitória, Senhor, porque somos um povo vitorioso, somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Foi por isso que o Senhor desceu aqui na terra, Senhor, para abençoar a nossa vida, para transformar, para quebrar as algemas, Senhor, do pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai ajudando, Senhor, vai trabalhando, vai na peleja, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai quebrando, Senhor amado, todo o laço do inimigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que nós venhamos ser, Senhor, como aquelas 5 virgens prudentes, Senhor, estar sempre com azeite ali, Senhor, uma vida de oração, uma vida cheia do Senhor, uma vida, Senhor amado, onde nós possamos, Senhor amado, te louvar, Senhor, cada vez mais, Senhor amado, o teu nome venha a ser exaltado em nossas vidas, que o Senhor cresça, que nós diminua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, vai fortalecendo essa igreja, este povo, Senhor, cada dia mais, Senhor, aqueles que estão em casa, Senhor, que venham, Senhor, também, Senhor, se fortalecer. Meu Deus, as suas orações sejam respondidas. Há momentos na nossa vida, Senhor, que nós oramos e achamos que a oração o Senhor não ouviu, mas o Senhor sabe, o Senhor entende todas as coisas, o Senhor escuta e sabe como a oração de Daniel. Sabemos que nas regiões espirituais há lutas, Senhor amado, mas Tu envia anjos poderosos, Senhor, para pelejar, Senhor, a favor do Teu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai, Senhor, cada dia mais, vai libertando, Senhor. As portas da nossa casa devem estar abertas para o Senhor, do nosso coração, Senhor amado, cada dia mais frutificar, dar novos frutos, Senhor amado, para a tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os pastores, abençoa cada irmão que está aqui presente, Senhor, usa eles, Senhor, cada vez mais, Senhor, seja uma bênção em tua presença, a tua igreja, Senhor, também em oração, cada vez mais na vigilância. Meu Deus, Tu sabe da minha vida, eu sempre estou, Senhor, procurando viver uma vida
vida em Ti, Senhor, e oro também pela igreja, oro para aquelas pessoas que me pedem oração, que elas sejam respondidas, Senhor. Tantas orações maravilhosas que eu já fiz e o Senhor tem respondido. Eu sei, Senhor amado, que quando nós clamarmos, quando nós buscarmos de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, o Senhor ouve aquela oração. O Senhor fica maravilhado em saber que está tendo uma ligação espiritual. Ó Pai querido, Pai santo, nos céus e na terra, o Senhor está em comunhão com o teu povo. Oh Jesus, faz assim, meu Pai, cada palavra que vem aqui, Senhor, neste altar, que o Senhor venha transformar a vida dessas pessoas. Meu Deus, abençoe que pessoas estejam aqui nesse altar, Senhor, com uma vida transformada. Não venham, Senhor amado, aqui, Senhor amado, neste altar, com uma vida que não esteja transformada, para que não venha, Senhor, esmorecer, mas que seja cada vez mais, Senhor, crescendo diante do Senhor. Oh meu Deus amado, e possamos cada vez mais ser enxertados no Senhor Jesus Cristo. Ajuda essas famílias, os filhos, pais, mãe, irmão, primo. Senhor, venha abençoar, Senhor, venha transformar, que a oração desse homem, dessa mulher, deste jovem, Senhor, também seja ouvida, e o Senhor venha fazer êxodo, Senhor, maravilhoso. Ó Pai, orações de abrir o mar, se for possível, Senhor, porque tu, Senhor, diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Ou seja, lá em Filipenses, Senhor, 4:13 diz, Senhor, que se realmente a gente determinar, em nome do Senhor Jesus, o Senhor se responsabiliza por essa oração, se responsabiliza por esse pedido, e o Senhor faz maravilha, porque o Senhor de maravilha, o Senhor é poderoso, o braço forte, que rege, Senhor, todas as coisas, o Senhor que abençoa, o Senhor que trabalha, o Senhor que diz para a igreja, caminhe a igreja, eu sou contigo, não tema, mesmo no mundo hostil, igreja, levanta. Igreja, receba ânimo, receba a unção gloriosa para andar nesta unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, nesta noite, obrigado por essa palavra maravilhosa, Senhor, cada dia mais, e usa, Senhor, onde quer que eu esteja, venha ser, Senhor amado, uma lâmpada acesa em tua presença. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na vigilância, que o teu Espírito Santo venha nos encher. Toma, Senhor, este lugar, toma os nossos corações, as nossas vidas, nossas famílias, Senhor. Permanece, igreja, orando pelas suas famílias. Igreja, permanece, essa oração está de pé. O Senhor tem ouvido cada vez mais, tem dado atenção à sua oração, e no momento certo o Senhor irá determinar a vitória, porque a vitória é dos eleitos, a vitória é daqueles que vão ouvir a trombeta tocar. Oh Senhor Jesus, em breve estaremos com o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto estivermos aqui, vamos lutar, vamos pelejar junto com o Senhor, e o Senhor vai nos estar dando a vitória, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, e já te agradeço, e confirmando com a igreja, com os pastores que estão aqui em cima, os irmãos, Senhor, venha abençoar, dizendo, eita Deus, recebe a bênção em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.